constrangimento, eu quero que você fale para umas duas pessoas do teu lado. Fala assim: você nasceu para governar. Vamos lá, bata no teu peito e diga: eu vou governar. Fique em pé, não se assenta ainda não, não se assenta ainda não. Você e eu fomos chamados para uma vida de governo. Jesus, ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: eu te dei autoridade. Ele te dei autoridade, ou seja, eu te liberei, eu carimbei, eu selei, ou seja, eu deixei um marco sobre você, te autorizando a exercer governo. Qual é o primeiro governo que eu e você precisamos ter? Da nossa própria vida. Da nossa própria vida. Temos a governabilidade de determinar se nós vamos viver uma vida corrupta em nós mesmos, ou se nós vamos viver uma vida sã em nós mesmos. Eu posso ouvir um amém aqui? Nós temos liberdade em Deus hoje de decidir qual vai ser o nosso modo de vida. Por isso, fala de novo para quem está do teu lado: você vai governar bem. É esse ou não o primeiro aspecto de governabilidade que a gente precisa exercer? Porque se nós não governamos a nós mesmos, olhe bem para mim, o que acontece conosco? Nós somos hipócritas. Somos hipócritas. Nós estamos falando de algo que a gente não vive. Então o governo, a ordem está liberada em primeiro lugar sobre nós mesmos. E à medida que nós exercemos esse governo, a autoridade, você presta atenção quando você vê a criação, Adão. Quando Deus chega claramente para a primeira família da terra, e Ele diz para ele: vocês vão governar, vocês vão tomar todo esse paraíso, vocês vão tomar todo esse ecossistema, e vocês têm a importância de exercer governabilidade. Em nome de Jesus, eu creio que hoje e amanhã, quem está feliz pela conferência governo aqui, dá uma glória a Deus, aplauda nós. É maravilhoso o que a gente tem aqui para viver nesses dias. Deus vai colocar autoridade mais e mais, nós vamos ter revelação de autoridade diante de nós. Nós entendemos que estamos em uma guerra, é uma guerra, é uma guerra. A Bíblia não é um travesseiro, a Bíblia é uma espada, é uma espada. O símbolo da Bíblia é uma espada, não é travesseiro para a gente deitar, é uma espada para a gente guerrear. E essa espada, ela deixa clara que é como uma espada que separa carne e espírito, separa aquilo que é humano daquilo que é espiritual e eterno. E aquilo que Deus veio estabelecer em Cristo Jesus é eterno. Vidas com equilíbrio, vidas com uma vida purificada, com honestidade, com verdade. Todos nós aqui carregamos impurezas no nosso coração. Todos nós aqui carregamos intuitos impuros na nossa mente e nas nossas escolhas. Mas todos nós temos a escolha de nos lavar no sangue de Jesus. Essa é a diferença. Santo não é quem não erra, quem não peca. Santo é quem pode se lavar no sangue de Jesus. Poder se lavar, ser purificado pelo sangue do Cordeiro. A razão dessa conferência Governe não é sobre uma pessoa, não é sobre Bolsonaro. Vou deixar bem claro, o óbvio, se não é dito, não é óbvio. Amém? Então vou ser bem claro, nós não estamos aqui para falar de uma pessoa, senão a pessoa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, eu posso ouvir um amém aqui? Quem está comigo? Nós estamos aqui para falar nesses dias daquilo que é grounded, que é a base, que é a raiz da nossa vida, dos nossos ideais como cristãos, como corpo, para nossa casa, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, até onde o Senhor, até Jesus voltar. E no que cabe a nós, nós damos a nossa vida diante desse propósito. Por isso eu falo com você de novo: você existe para governar. 4 anos atrás nós chegamos aqui, 4 anos e meio atrás. E quando eu e minha esposa entendemos o propósito de estarmos aqui, nós não hesitamos em literalmente orar pelas entranhas espirituais, as bases da cidade. No Brasil, quem me acompanha há muito tempo, muita gente online, vamos aplaudir quem está online, são quase 4.000 pessoas online com a gente. Deus abençoe muito quem está online. Eu falo desde 2010, eu venho me posicionando politicamente, já apanhei demais, mas nunca me hesitei em me posicionar politicamente.
Desde 2010, eu sempre venho me posicionando e dizendo uma realidade que eu creio e contra a política de esquerda. Então, aquilo que é de esquerda, eu sempre me posicionei. Fui para a televisão, fui para frente, apanhei muito, recebi muitas propostas. Eu me lembro de uma proposta que eu recebi, eu falo sem constrangimento aqui. Eu tinha ainda 38 shows para acontecer até uma eleição de um período de um ano eleitoral. E eu recebi uma proposta naquele ano, na minha frente, diante de mim, uma proposta milionária, para que a única coisa que eu falasse no final do show era o nome de alguém. Eu só tinha que falar isso. Não, você não está entendendo. Imagina você ter milhões na sua mesa diante de você. Eu não sei quem já passou por isso. Tinha 38 shows, a única coisa que eu tinha que falar era uma frase. Uma frase. 1h30, 2 horas de show, fala uma frase. Mas meu coração foi firme naquele dia. Eu falei: não vou fazer. Aquilo que você e eu cremos não é proposta, é propósito. Sem constrangimento, bata no teu coração e fale: eu não vivo de proposta, eu vivo um propósito. Todos os que estão aqui nessa noite, todos que estão nesse card maravilhoso da Conferência Governe, ninguém se hesitou de estar aqui. Ninguém só falou assim: que horas, como, onde, como é que vai ser? Estamos dentro. Todos, estamos dentro. Estou dentro. Não é proposta, é propósito. E se você e eu entendermos propósito, todas as propostas enganadoras desse mundo vão cair por terra, porque o propósito é maior. Você pode dar um glória a Deus por isso? O propósito é maior. Então, sem constrangimento, esse ano, prepara o lombo para você apanhar o tanto que você tem que apanhar. Aguenta, fala para quem está do teu lado: aguenta o tranco. Fala para ele: se posicione. Tenha voz. Nós temos que ter voz. Se não tivermos voz, vão fechar a nossa boca e nós vamos perder a nossa voz. Eu não sei você, mas eu estou animado para essa Governe aqui. Tem mais alguém? Sangue no olho, vamos para cima. Boca tem que estar assim, virar Hulk aqui todo mundo e ir para dentro. São os nossos dias. Nós temos muito a perder se nós não nos posicionarmos. Nós temos muito a perder. Nós não vamos perder nada. Nós vamos dar a nossa vida diante de propósitos. E nesses 4 anos e meio, eu me lembro aqui na cidade, daqui a pouco a gente assenta, mas a gente vai ficar muito sentado, então vamos ficar em pé, daqui a pouco a gente assenta. E quem está em casa sentado, fique em pé também se você puder, brincadeira. Mas eu lembro na primeira reunião aqui, igrejas aqui maravilhosas, e na primeira reunião da cidade de Orlando, no ano de 2019, nossa igreja é imigrante, igreja ainda pequena, mas entendendo que ela tem poder de influência onde ela pisa. Fala de novo para quem está do teu lado: mentalidade de governo. Eu recebo um call do prefeito de Orlando, com todos os prefeitos de condado de Orlando. Queríamos convidar o senhor pastor André para ser a pessoa que vai orar e trazer uma palavra na primeira reunião da prefeitura da grande Orlando na cidade. Nós queremos que você venha falar. Aquela hora eu, Cassiane, a gente se emocionou muito. Não é sobre estar lá, não é sobre ser reconhecido, mas é sobre entender que quando você parte de uma mentalidade, de um espírito de governo, as portas vão se abrir para você. E tem que estabelecer governo. Quem está entendendo aqui? Fala de novo: eu nasci para governar. E naquele dia eu estive ali na cidade, na prefeitura, e nós oramos pela cidade, oramos pelos prefeitos, por cada líder de condado na região. E nosso coração, a gente pensava: gente,
igrejas que estão há tanto tempo, tanta coisa acontecendo. A gente tinha 2 anos que estava aqui, um grupo tão pequeno de imigrantes, mas a cidade dizendo: vocês têm uma voz diferente, vem aqui e dá o grito. Pouco tempo depois, uma das maiores concentrações dos últimos dias de jovens evangélicos nos Estados Unidos, 66 mil pessoas reunidas num estádio aqui em Orlando, 66 mil americanos. Uma coisa é juntar 66 mil brasileiros, o brasileiro vai, né? Se tiver uma cerveja e um pouquinho de linguiça, aí vai mesmo, dá 1 milhão de pessoas. Mas se tirar 66 mil americanos de dentro de casa, nós fomos aqui para o estádio de futebol, 66 mil americanos, para orar pela América, orar pela nação. E na hora de orar, uma voz representando os pastores de Orlando, estava lá igual todo mundo. O líder daquele evento fala assim: tem que ser ele que vai orar. Chama esse pastor aqui, representando as igrejas de Orlando, para orar. Um pastor imigrante, 2 anos que estava na cidade. Não estou dizendo nada sobre nenhum outro ministério, nada disso, mas eu só estou dizendo que uma mentalidade, uma oração e um coração de governo vai abrir portas para que você exerça autoridade naquilo que você faz. Em nome de Jesus, recebe isso na sua vida. Seja qual for a área que você trabalha, a área que você estuda, nós precisamos posicionar a nossa vida espiritual com a mentalidade de governo. Eu não vou pregar aqui, mas a gente pode pegar a vida de José, onde José estava e tudo que José fazia. Ele podia estar encarcerado, mas ele tinha poder de governo. A razão de toda essa conferência, a razão porque nós estamos aqui, ou nós governamos ou nós vamos ser governados. Em nome de Jesus. É tempo de você erguer voz, é tempo de você aprender a apanhar. Aprende a apanhar sem constrangimento. Fala para quem está do seu lado: aprende a apanhar, aprenda a ser perseguido. Nosso apóstolo Paulo falou: fique feliz quando você for perseguido, se alegre quando você for atacado, quando você for caluniado, quando você for injustiçado. Apóstolo Paulo, São Paulo falou o quê? Se alegre com as suas tribulações. Aí a gente é bloqueado numa rede social, fica em crise, sendo que a palavra de Deus para nós é: alegre-se. Alegre-se porque você se posiciona, alegre-se porque você tem uma voz, alegre-se porque você defende uma realidade que vem de Deus para esses dias. Então fala para quem está do teu lado: se alegre, meu irmão, e vamos para cima. Em nome de Jesus. Não importa essa noite se você tem 10 pessoas na sua volta, uma pessoa já é mais do que comprovado. Uma pessoa irrelevante na sua vida, ela toca cerca de 5 mil a 8 mil pessoas. Uma pessoa irrelevante na vida dela, em um contexto de vida, ela toca de 5 a 8 mil pessoas na sua história. É alguém que viu a pessoa ali, seja bebendo, se drogando, oprimido, uma pessoa sem voz, ela passa para alguém, ela derrama sobre alguém algum poder de influência. Todos nós temos poder de influência, todos nós temos uma liberalidade de governo sobre as nossas vidas. E o que está acontecendo hoje e amanhã, Deus vai abrir portas sobre as nossas vidas de governo. Aquilo que está tirando vantagem na sua vida, na minha vida, tentando tirar vantagem no meu casamento, nos meus negócios, vai cair por terra, porque eu terei mais entendimento de governo, de autoridade, em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós temos uns vídeos para passar aqui agora. Muito bem-vindo à conferência Governe. Cumprimenta os 3 do teu lado e fala para ele: vamos governar, vamos para cima. Cumprimente, você pode se assentar. Deus abençoe. Prezados irmãos da Igreja Lagoinha dos Estados Unidos, bem como moradores brasileiros que estão nesse país maravilhoso, um forte abraço a todos vocês e um 2022 repleto de muita alegria e realizações. Estamos juntos. Hi, I'm Senator Rick Scott.
I'm glad to join you at Lagoinhas New Year's Eve celebration. From my family to yours, I want to wish you a happy and healthy New Year. I'm looking forward to another year serving Florida families in the United States Senate, strengthening the relationship between the United States and Brazil, and promoting freedom and democracy in Latin America. I'll continue fighting every day to make Washington work for every Floridian. To every family in our great state, Happy New Year. Good evening. This is Lieutenant Governor Jeanette Nunez, and on behalf of Governor DeSantis and our entire administration, I want to wish all of you a very happy New Year. Let me begin by congratulating Senior Pastor Andre Valado. His work and that of the Lagoinha Orlando Church in the Central Florida community has truly had an impact beyond measure. Governor DeSantis and I recognize the important role churches and faith-based organizations play in our communities. When other states defied the Constitution and forced churches to shut down, all the while keeping liquor stores open, Governor DeSantis never wavered here in Florida. We kept our churches open and available for worship and fellowship. There cannot be a strong Florida without a strong presence from our Brazilian and faith-based communities. Once again, Happy New Year, and may God bless each and every one of you. Aqui, cada um, vice-governadora, governador mandando recado pra gente. Quero que a gente leia em Provérbios 28. Quem está sendo abençoado já nesse início aqui? Provérbios 28, a gente vai ler aqui agora, pode colocar na tela, vamos ler em voz alta? O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Vamos ler mais uma vez? O governante sem discernimento aumenta as opressões. Qual deve ser uma das nossas orações sobre o governo? Quando o governo já está, não tem o que fazer. Então o nosso papel é sempre orar pelo governo que está estabelecido. Quem está aqui comigo? Tem que orar, porque a palavra é clara dizendo que Deus ele pode mudar, mover, transformar o coração do rei. Quem acredita nisso aqui? Isso é muito claro e é muito forte. Então essa palavra aqui que nós recebemos de Salomão, ele diz: o governante sem discernimento, ele vai aumentar realidades que vão oprimir um povo. Então eu digo nessa noite que eu e você precisamos ter um ponto de oração constante sobre aqueles que nos governam. Discernimento. Vou falar de novo, discernimento. Perceberem de forma diferente, enxergarem realidades de forma diferente. Eu creio nessa noite, na primeira noite da Governe, que Deus está nos chamando para orarmos por aqueles que estão governando diante de nós. Discernimento, uma sensibilidade que vai transformar algo que pode estar cauterizado, algo que pode estar completamente petrificado na mentalidade dos nossos governantes. E ele deixa claro de uma maneira linda: os que odeiam um ganho desonesto prolongarão o seu governo. Nós oramos em nome de Jesus para que seja um tempo de prosperidade sobre o Brasil. Oramos aqui que Deus tenha misericórdia dessa América. Quem está comigo aqui nesse governo? Pelo amor de Deus, só Jesus. Quem mora aqui na América? Deixa eu ver você. Deus nos ajude, meu filho. Deus nos dê graça em tudo que tem acontecido. Temos que orar demais para o presidente conseguir pelo menos fazer uma coletiva de imprensa, terminar uma frase. Tem que orar mesmo, para ter discernimento, para ver se ele consegue pelo menos falar, né? É muito sério o que está acontecendo. Tem que orar por discernimento, para ter inteligência, para o poder de influência contrário cair por terra e uma nação poder, o que, como ele diz, prolongar uma verdadeira vida de governo, uma vida de autoridade, uma vida de constante influência e liberalidade. E nós cremos nisso nessa noite.